convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler só os 3 primeiros versos. E o título dessa mensagem que eu quero trazer para vocês é A Supremacia de Cristo e Seu Reino. A supremacia de Cristo e Seu Reino. A partir do verso 1, então, diz o seguinte: depois destas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com seus bens. Amém, vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te glorificamos e te exaltamos por tua presença em nosso meio. E agora que temos lido a tua santa palavra, pedimos a ti que fale conosco por meio dela. Que o Senhor possa transformar nossas vidas, possa transformar nosso coração, possa transformar a nossa mente e nos ajudar a andarmos em conformidade com a tua vontade. Pedimos ao teu Santo Espírito que ilumine o nosso entendimento e quebrante o nosso coração por meio desta santa palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Muito bem, quem gosta de viajar? Quem não gosta, né? de viajar? Né? Viajar é muito bom, né? Agora, se nós pensarmos numa viagem, né, toda viagem precisa de planejamento e organização, né? Se você, por exemplo, planeja ir para a praia, né, você vai ter que saber, né, quantas pessoas vão com você, né? Você tem que decidir se você vai de carro, se você vai de ônibus, dependendo da praia, né? Se você vai, a gente que está aqui no sul do país, se a gente vai para as praias do norte, né, nordeste do nosso país, que são lindas, aliás, né? Você precisa saber se você vai de ônibus, se você vai de avião, né? Você precisa se planejar para isso, né? Você precisa saber se você vai ficar num hotel, se você vai ter que alugar uma casa, se você vai ter que levar mantimentos ou não, né? Ou se você vai ter que comprar alguma coisa lá no lugar, né, para se alimentar, ou vai comer num restaurante. Enfim, a gente precisa, para fazer uma viagem, a gente precisa fazer um planejamento e fazer um levantamento de custos, não é verdade? Inclusive nas diversões, né, que você vai desfrutar lá, né? Para quem já foi para o Nordeste, quem não foi, eu recomendo que se planeje para ir, porque é muito bonito, é realmente surpreendente. Mas tem alguns lugares lá que tem parques temáticos, né? E tudo isso tem custo, tem que comprar ingresso, tem que comer lá dentro, né? Normalmente não é barato, né? Mas tudo isso tem que estar no seu planejamento. Se você não planejar esses custos, né, a viagem, a tão sonhada viagem de férias, né, pode passar de uma diversão para um pesadelo, não é verdade? Você pode virar um pesadelo total se você não se planejar, né? Por que eu estou falando essas coisas? Porque esses versos aqui, eles mostram para nós o início de uma nova fase do ministério de Jesus. Nessa nova fase, nós vamos ver aqui que envolve alguns custos, porque até esse momento, né, do relato aqui de Lucas, a cidade de Cafarnaum e a região circunvizinha, né, ali de Cafarnaum, centralizavam as ações e os ensinos de Jesus. Então, Jesus tinha ali a sua cidade, né, essa cidade como base, né, logística, vamos dizer assim. E dali ele viajava para as cidades mais próximas e voltava para essa sua base, né? E isso ajudava em todo o custo de logística, né, de manutenção, sustento e até de estadia, né? É interessante que a partir desse momento, né, cabe muito o que Jesus
disse, né, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque ele a partir desse momento, ele começa a visitar cidades mais distantes, né? E por conta disso, ele já não tem mais ali a sua base para voltar e dormir ali, né, na sua casa ou nas residências próximas, né? Então, a partir desse momento, o ministério de Jesus, ou Jesus começa a exercer seu ministério anunciando o evangelho do reino e declarando que esse reino é chegado, mas para cidades mais distantes, né? Ele começa, a partir desse momento, um momento mais intensivo do seu ministério itinerante. Por que isso é importante? Porque isso aumenta os custos totais, né? É muito provável, né, que você nunca tenha parado para pensar que Jesus e seus discípulos tinham custo de manutenção no seu ministério. A gente olha para Jesus, né, o seu ministério itinerante, e nem sempre a gente pensa, né, que Jesus precisava de recursos, né? O seu ministério precisava de recursos para se sustentar, né? Eles precisavam comer, né? Ou você pensa que em cada lugar que eles iam, Jesus multiplicava pão toda hora, né? Tudo bem que alguns queriam que fosse assim, né? Mas não foi assim, né? Vamos fazer de Jesus o nosso rei, porque agora a gente não precisa mais trabalhar, ele vai multiplicar pão todo dia, né? Não vamos mais precisar trabalhar. Mas não foi assim, né? Então eles precisavam comer, eles precisavam de lugar para dormir, eles precisavam de roupas, né? Porque também as roupas deles não foi como o povo que peregrinou lá no deserto, que as roupas duraram 40 anos, né? As roupas desgastavam, né? Imagina, né? Jesus passando por alguns lugares onde haviam multidões e multidões ali tentando tocar Jesus, né? A túnica dele sendo rasgada por um, né? Sendo puxada por outro, né? Como diz algumas mulheres, né? A roupa meio que desgarçando, né? A gola já não fica mais tão perfeitinha. Então eles precisavam de roupas, eles precisavam de dinheiro, né? Tanto que Jesus designou um dos seus discípulos para cuidar das finanças ali, né? Do ministério, né? Que vocês sabem muito bem quem é, né? Judas Iscariotes, né? Ele que cuidava das finanças ali, né? Então, são coisas que muitas vezes a gente não para pensar, que fazem parte, ou que fizeram parte do ministério de Jesus. Essas necessidades, vamos chamar até de triviais, né? Que o ministério de Jesus precisou. Isso nos faz também olhar para Jesus, né, como nós temos visto nessas últimas mensagens, ou nessa série de mensagens, né, dos milagres de Jesus. A gente olha para Jesus de uma forma também um pouquinho diferente, né, como o Samuel já pregou aqui, né, a gente vê um Jesus feliz, né, um Jesus que se alegra, né? Um Jesus que tem algumas questões que são muito próximas a nós, questões de vida mesmo que são muito próximas a nós. Apesar dele ser o Deus encarnado, né? Apesar dele ser divino, ele também era um homem que tinha as suas necessidades, né? Jesus se cansava, a gente viu isso. Jesus entrou no barco lá e dormiu porque ele estava muito cansado, ele estava exausto. Ele estava fisicamente exausto. Então agora nesse momento a gente vê Jesus vou colocar aqui, né, já como um líder de um ministério, e o seu ministério tendo necessidades que muitas vezes a gente, como eu já disse, a gente não para pensar, né? O verso 3 do texto que nós lemos, mostra que entre os seus discípulos, né, entre as pessoas que o acompanhavam e o serviam, haviam algumas mulheres, né, que o serviam com seus bens, né? O verso 3 diz, né, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens, né? É interessante também
Lucas colocar isso, por quê? Porque no contexto em que Lucas escreve esse texto, esse evangelho, e no contexto do próprio contexto cultural, né, de Jesus ali, as mulheres, elas não eram muito valorizadas. Na verdade, elas eram bem pouco valorizadas. E Jesus, né, destaca aqui, no seu ministério, a importância das mulheres. Jesus, ele tinha muitos discípulos, é o que a gente vê nas Escrituras. Ele tinha muitos mantenedores, ou alguns mantenedores, né, além daqueles que se tornaram, né, além dos discípulos, né, que se tornaram seus apóstolos, Jesus tinha muitos outros discípulos. E dentre os seus discípulos, Jesus tinha algumas mulheres que ouviam o ensino de Jesus, que aprendiam com Jesus e que eram também suas discípulas. E esse é um fato bastante incomum naquela época, como eu acabei de dizer. Por quê? Porque os rabinos, né, os mestres, os doutores da lei daquela época, eles se recusavam a instruir mulheres. Eles se recusavam a instruir as mulheres. Eles até aceitavam algumas doações que vinham delas, mas eles se recusavam a instruí-las. Jesus muda completamente esse cenário, né, dando essa grande importância, né, às mulheres e ao serviço que as mulheres prestavam em sua obra. Então, embora as mulheres, né, não tenham sido incluídas, né, no ministério apostólico e posteriormente também não foram incluídas no ministério pastoral, Jesus valoriza as mulheres tanto quanto ele valorizou os seus outros discípulos. Jesus não fez esse tipo de distinção. Não, vocês são mulheres, então vocês fiquem de lado. Não, ele fez questão de que elas participassem do seu ministério e fez questão de não excluí-las do seu ministério. Nós abraçamos a visão reformada, né, teologicamente falando, e a visão reformada destaca essa igualdade que Jesus dá, essa igualdade de valor, né, que Jesus dá para as mulheres. A visão reformada tem esse destaque de igualdade de valor e dignidade, né, tanto entre homens como mulheres. Cada um tem a sua posição, cada um tem a sua vocação, mas no reino de Deus não existe uma distinção que dignifica um e tira a dignidade de outro. Não, e são todos vistos por Deus de igual modo. Né? A visão reformada, ela aprecia o papel ativo, né, e significativo que as mulheres desempenham no ministério, sobretudo tendo também uma visão de apreciação desse papel ativo das mulheres no ministério de Jesus. E esse desempenho, né, que as mulheres continuam tendo até hoje. As mulheres são de extrema importância para o Evangelho, são de extrema importância para a igreja. Nós vamos ver algumas coisas aqui que são muito importantes nesse sentido. Se olharmos para o Evangelho de Lucas de uma forma um pouco mais geral, né, ou de uma forma mais profunda, a gente vai ver que o Evangelho de Lucas é o que mais ressalta, e com mais clareza, né, a importância e a participação das mulheres. Lucas, ele mostra Jesus, né, com profunda ternura, ele mostra Jesus tendo consideração, né, por todas as pessoas, ele dignificando as pessoas, Lucas mostra Jesus tendo uma profunda compaixão pelas pessoas, mas também ele mostra, talvez seja o evangelho que mais mostra como Jesus trata de uma forma especial as mulheres. Por exemplo, Lucas é o que mais dá ênfase e destaque
para Maria, a mãe de Jesus, e Isabel. Lucas, talvez seja, pelo menos que eu li aqui, seja o único que menciona a profetisa Ana, por exemplo. Só Lucas é que fala de Joana. Só Lucas fala da escolha correta, né, de Maria, né, irmã de Lázaro, vocês se lembram, né? Irmã de Lázaro e de Marta. O mesmo acontece, né, em relação à viúva de Naim, né? Lucas é quem relata essa questão da viúva de Naim, e Lucas é também quem fala da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então, nós vemos, inclusive Lucas, alguns, né, chamam o evangelho de Lucas do evangelho das mulheres, né? De tanta ênfase que ele dá e tanta importância que ele dá para as mulheres também. Então, diante de tudo isso, o que nós vemos as mulheres aqui? Diante desse cenário onde, culturalmente, elas eram desprezadas, nós vemos Jesus, então, chamando as mulheres, ou permitindo que as mulheres participem de forma ativa do seu ministério. Jesus as aceita entre aqueles que aprendem com ele, ou seja, são discipulados por ele. E estas mulheres, então, assumem a responsabilidade de servir a Jesus em seu ministério e de sustentar o seu ministério. Isso fica muito claro nesses 3 versos que nós lemos aqui. Essa responsabilidade que elas assumem ou assumiram é uma responsabilidade que nos ensina também, porque nós precisamos assumir também a nossa responsabilidade no serviço a Jesus em seu ministério, através da igreja local, e devemos assumir também a nossa responsabilidade de sustentar o ministério e a obra de Deus. Se a gente pensar lá em Malaquias capítulo 3, verso 10, a gente vai ver que o cerne da mensagem ali de Malaquias é justamente assumirmos a responsabilidade de sustentarmos a obra de Deus. Ele fala ali dos dízimos, mas a questão principal ali é de nós assumirmos a responsabilidade de sustentarmos a obra de Deus com o nosso serviço, com o nosso tempo, com os nossos talentos, com os nossos dons e financeiramente também. Isso faz parte do chamado de Deus para as nossas vidas. Vocês sabem, né, e vocês já perceberam, né, principalmente aqueles que chegaram mais recentemente à nossa igreja, vocês sabem que nós não utilizamos esse púlpito aqui para fazermos apelos sensacionalistas, né, ou fazermos qualquer tipo de promessa antibíblica relacionada às ofertas e aos dízimos. Mas manter financeiramente esse ministério é responsabilidade de todos nós. Nós é quem mantemos esse ministério, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E o que nós vemos aqui é justamente essas mulheres assumindo essa responsabilidade. Nós não vemos nos evangelhos uma ênfase nisso, justamente porque não havia necessidade de uma ênfase nos evangelhos de falar daqueles ou das necessidades financeiras e materiais do ministério de Jesus e posteriormente do ministério dos discípulos. Paulo vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, como algumas igrejas o ajudaram financeiramente, como algumas igrejas ajudaram outras igrejas financeiramente, mas nos evangelhos a gente não vê uma ênfase tão grande porque haviam pessoas que assumiram essa responsabilidade. E quando o povo de Deus assume essa responsabilidade, então a igreja ela fica, vamos dizer assim, mais livre para fazer aquilo que foi chamada para fazer, que é pregar o evangelho. Sem apelos financeiros, sem o abuso de autoridades para que alguns construam, né,
matrimônios não, né? Patrimônios, patrimônios exorbitantes, inclusive explorando emocionalmente, explorando financeiramente e explorando espiritualmente a igreja de Jesus. Isso não, torno a dizer, isso não exclui a nossa responsabilidade de financiarmos e mantermos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, dentre essas mulheres, que ajudavam a sustentar o ministério de Jesus com seus bens, estava Maria Madalena. Ela é chamada de Maria Madalena porque ela era da cidade de Magdala. Então, é uma forma de identificar qual Maria era essa, visto que, como nós vemos nas Escrituras, haviam muitas Marias, e algumas delas faziam parte da vida de Jesus e do ministério dele também, como sua mãe. E há alguns equívocos que a gente precisa tirar aqui, esclarecer a respeito dessa mulher, e é muito importante, a gente esclarecer algumas coisas. A principal, ou as principais delas são: em nenhum relato dos evangelhos é dito ou é sugerido que esta Maria fosse prostituta. Não há nenhum relato nos evangelhos. Isso aconteceu lá, se eu não me engano, no século VI, eu acho, que um padre acabou associando esta Maria Madalena com uma prostituta, mas os evangelhos não fazem essa relação e a gente não vai encontrar nada que sugira que essa Maria fosse prostituta. Também nós não encontramos nos evangelhos nada que possa relacionar Maria com a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, e isso está relatado no capítulo 7 aqui de Lucas. E outra coisa importante a respeito de Maria, e aqui isso sim está relatado no verso 2, é que ela estava possessa de demônios, e ela foi liberta por Jesus. A Bíblia não esclarece para nós também, e eu não vou ficar aqui conjecturando, mas a Bíblia não esclarece para nós como foi esse encontro de Jesus com Maria Madalena, quando ela ainda estava possessa de demônios, e nem como Jesus expulsou, se Jesus só mandou os espíritos irem embora, se ela se prostrou aos pés de Jesus. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não nos dá indício. A única coisa que a Bíblia fala é que haviam 7 demônios nessa mulher, nessa Maria. E Jesus expulsa esses 7 demônios. O verso 2 é muito claro, e diz que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Isso é o relato mais extenso que nós temos desse relacionamento, ou desse início de relacionamento de Maria Madalena com o ministério de Jesus. Agora, algumas coisas são interessantes, e eu quero pensar nisso. O número 7, para o judeu, ele tem uma representatividade. Por quê? Ele representa algo que é mais completo, algo que diz respeito a algo que significa uma totalidade na vida. Apocalipse 15 vai falar, por exemplo, dos 7 anjos, e como esses 7 anjos, eles tinham os flagelos relacionados à ira de Deus que será derramada sobre a terra. O 7, então, ele tem esse número bastante significativo. Tem outros textos que trazem uma relação com o número 7, Eu não vou falar todos aqui, mas o que eu quero enfatizar nesse momento é a importância que o número 7 tem para o judeu e como isso é utilizado aqui no Evangelho, e esse destaque que Lucas dá para o fato de Maria Madalena ter sido liberta de 7 demônios.
O que o texto nos indica é que Maria, então, por ter sido atormentada, ou ser possuída por 7 demônios, isso significa que ela estava completamente aprisionada. Toda a sua vida estava aprisionada por conta desses demônios. Os demônios assumiram totalmente o controle da sua personalidade e da sua vontade. Essa Maria não podia exercer a sua vontade livremente, porque ela estava possessa por esses 7 demônios. Também para a extensão total que a queda provocou no ser humano. O pecado, ele alcançou todas as áreas do ser humano. Por isso que a doutrina reformada fala da depravação total, porque o pecado, ele alcançou todos os aspectos da nossa vida. E essa depravação total, ela deteriorou todas as áreas do nosso ser. As áreas emocionais, espirituais, evidentemente, psicológica, intelectual, moral. O pecado, ele fez com que nós caíssemos de uma condição onde nós tínhamos a possibilidade, ou o ser humano tinha a possibilidade de receber de Deus, receber de Cristo, todas as coisas mais excelentes e exercerem isso de forma natural. O pecado colocou o homem numa subcategoria, vamos dizer assim, de vida humana. Porque o pecado nos tirou da condição em que nós vivíamos que o ser humano vivia diante de Deus, e por isso o que nós vemos é uma deterioração cada vez maior da vida humana. O ser humano está cada vez caindo mais. E é um paradoxo, porque a gente, há pouco, a gente conversava antes do culto, a gente falava sobre a evolução tecnológica, a gente estava falando da área da medicina, e a gente conversava como que a tecnologia vai se desenvolvendo e coisas que não eram possível conhecer no passado, hoje já é muito comum e muito fácil de se conhecer. Alguns diagnósticos que eram praticamente impossíveis no passado, hoje já são muito mais fáceis de serem detectados, porque há uma evolução tecnológica, há uma evolução na sabedoria, vamos dizer assim, humana. Mas o contraponto é que moralmente o homem, o ser humano está cada vez pior. Então a gente vê esse contraponto, esse paradoxo na vida cultural, na vida econômica, enfim, em todas as áreas da vida do homem. E isso é resultado do pecado. O pecado vai fazendo com que o homem fique cada vez, caia mais na sua vida moral, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. E o fato de haver evolução tecnológica não ameniza essa questão, não ameniza em nada. Então o que a gente vê é justamente a forma completa como o pecado vai dominando e tem dominado a sociedade e o ser humano. E o que a gente vê na possessão desses demônios em relação a Maria Madalena é que toda a sua vida estava atingida e estava influenciada por esses demônios. Essa possessão também, ela representa uma afronta direta a Jesus e ao reino de Deus. Por quê? Se a gente pensar lá em Isaías capítulo 11, verso 2, a gente vai ver ali, eu não quero forçar o texto, tá? Eu quero só fazer uma comparação de fato, tá? Não quero de maneira alguma dizer que
um texto tem relação direta com o outro, mas eu quero fazer uma comparação aqui. Porque lá em Isaías 11, verso 2, ele vai falar da raiz de Jessé, né, que é o Messias, que é Jesus. E ali ele fala dos 7 espíritos que repousariam sobre o Messias. O texto diz o seguinte, verso 1: um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. Olha o verso 2: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 espíritos. Como eu disse, eu não quero forçar o texto de forma alguma, somente fazer uma comparação, né, entre esses 2 momentos, dessa profecia de Isaías, que fala de 7 espíritos, e levantar justamente a importância desse milagre que Jesus realizou na vida de Maria Madalena, que foi libertá-la de 7 espíritos que dominavam a sua vida. Isaías mostra como esses 7 espíritos repousariam, né, sobre a raiz de Jessé, justamente na implantação do reino de paz da raiz de Jessé. Jesus liberta totalmente Maria do controle dos demônios e dá a ela a condição de voluntariamente, veja que enquanto ela estava possuída pelos 7 demônios, ela não tinha vontade própria. Mas Jesus liberta Maria desses 7 demônios e agora ela tem a condição de voluntariamente servir a Jesus na implantação do seu reino sobre a terra. Esse milagre expõe também o poder e a supremacia de Jesus, além da sua a autoridade, sobre as forças espirituais do mal. Então, quando Jesus expulsa esses demônios de Maria Madalena, ele está livrando ela para que ela possa servi-lo voluntariamente, mas ele também está expondo o seu poder e a sua autoridade sobre todas as forças do mal. Como nós vimos no milagre, né, de Jesus sobre a tempestade, né, ali no Mar da Galileia, e a gente fez uma comparação ali com o texto de Apocalipse, que lá no Apocalipse fica muito claro, e o texto é explícito nesse sentido, de que todo mal será eliminado pela ação e pela presença de Jesus na sua segunda vinda. Nós vemos aqui Jesus no tempo presente, eliminando e expulsando o mal na vida das pessoas. O poder que o mal tem de dominar a vida das pessoas, Jesus expulsa esse mal. Jesus expulsa esses demônios que dominam a vida das pessoas e os impedem de servir ao Senhor. Esse milagre é uma exposição desse poder e autoridade que Jesus tem sobre todas as forças do mal. Nós vimos também nas exposições no livro de Esdras, como o diabo, né, usou as pessoas para atrasar e até paralisar, né, as obras de reconstrução dos muros e do templo. Nós vimos isso nas exposições de Esdras, né? E isso nos mostra que, de fato, ocorrem ataques espirituais que podem atrasar e até mesmo impedir o serviço da igreja no anúncio das boas novas. O inferno se levanta para impedir que a igreja pregue as boas novas. O inferno se levanta para impedir o avanço do evangelho, a pregação da palavra de Deus. O inferno ele se empenha para que a igreja fique inerte. Ele não está preocupado se a gente se reúne aqui e canta algumas músicas. O que o inferno não quer é que a gente pregue o evangelho a toda criatura. Essas forças, né, espirituais da maldade atuam para impedir que a humanidade seja beneficiada
com o governo do reino de Deus. São forças que se opõem diretamente ao avanço do reino de Deus, distorcendo a verdade e financiando movimentos, preste bem atenção nisso, financiando movimentos ou levando, são forças espirituais que levam pessoas com poder financeiro a financiar movimentos que se levantam contra o Evangelho e desestimulam o evangelicalismo. Ou seja, existem poderes econômicos que estão na mão de determinadas pessoas e o diabo influencia essas pessoas com poder econômico para financiar movimentos, organizações que vão impedir ou que vão se empenhar em impedir que o Evangelho avance. Se a gente voltar um pouco para a época de Jesus, ali mais no final do seu ministério, o que a gente vê? Que com 30 moedas de prata, a traição foi financiada. Hoje, nos nossos dias, são bilhões de dólares que são doadas a instituições que se empenham em produzir pesquisas e campanhas anticristãs. Há um financiamento do anticristo, vamos dizer assim, ou do espírito do anticristo, para que informações contra o Evangelho, contra a vida cristã sejam produzidas. E Jesus, ele expulsa esses demônios de Maria Madalena, que estava completamente impedida de servir a Deus, mas quando ele expulsa, ele consolida assim a inauguração do seu reino de poder sobre a terra, dizendo que o poder que ele estabelece, o poder que ele traz, o poder do seu reino é muito maior do que o poder dos demônios, é muito maior do que o poder que está agindo sobre a vida e a cultura da nossa sociedade. Jesus estabelece que o reino, o seu reino, tem muito mais poder do que qualquer outro reino. Ele está dizendo e mostrando para nós, por meio desse milagre, que o seu nome, como acabamos de cantar, é muito mais poderoso do que qualquer outro nome. O inferno inteiro não pode impedir o avanço do Evangelho, porque Jesus é quem outorga a autoridade para a sua igreja exercer a pregação do Evangelho. E se nós observarmos aqui, essa época que são relatadas nos 4 evangelhos, a gente vai perceber uma concentração de Satanás, muitas vezes ou algumas vezes com a participação do próprio Satanás, e nem são dos demônios, mas a participação do próprio Satanás, empenhado em impedir que a mensagem do Evangelho fosse pregada. Nós vemos um empenho, uma concentração da ação, dessas forças espirituais do mal, essas forças malignas, no momento em que Jesus está vivendo aqui nessa terra. A gente pode olhar para a história, de uma forma geral, e ver que a sociedade daquela época, e os movimentos daquela época também estavam sendo afetados. Mas a gente percebe uma concentração nos cerca de 33 anos que Jesus viveu sobre essa terra, desde o seu nascimento, ou desde a sua concepção, até a sua morte. A gente vê uma concentração do inferno para impedir que o ministério de Jesus prosperasse, e posteriormente o ministério dos discípulos e apóstolos também prosperassem. Houve esse empenho, mas Jesus, mais uma vez dizendo, ele estabelece a sua autoridade, dizendo que a autoridade dele é muito maior do que a autoridade de qualquer demônio, é muito maior do que qualquer autoridade de qualquer outro reino. Jesus consolida a inauguração do seu reino de poder nesta terra, quando ele também demonstra isso ao libertar essa mulher. E como Maria Madalena, eu vou sempre enfatizar aqui porque é uma Maria específica, como Maria Madalena expressa sua gratidão a Jesus? Ela passa a servi-lo voluntariamente
E não somente a ele, mas a seus discípulos também. Então, além dela aprender por estar caminhando com Jesus ali, ela passa a servi-lo. Né? E esse ponto também é bastante importante, e é um dos destaques desse milagre, o serviço. No Lucas capítulo 9, né, que é o próximo capítulo aqui, nos versos 1 e 2, diz o seguinte: reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios, e poder para o quê? Para curar doenças. Não é o que o verso 2 aqui de Lucas 8 diz? E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças, também iam com ele. Agora no capítulo 9, Jesus envia os seus discípulos, com esse poder e com essa autoridade, para quê? Para que nesse poder e na autoridade do próprio Jesus, do nome de Jesus, demônios fossem expulsos e pessoas fossem curadas das suas doenças. Verso 2 de Lucas 9: e os enviou a pregar o quê? O reino de Deus e a realizar curas. Olha aqui, mais uma vez a ênfase em curas. No verso 6, diz o seguinte: então os discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o evangelho e curando por toda parte. Jesus então exerce o seu poder e a sua autoridade, libertando essa mulher e outras mulheres, né, outras pessoas, dessa possessão demoníaca e de espíritos malignos, né, que traziam doenças. E quando ele envia os seus discípulos, ele envia os seus discípulos nesse poder e nessa autoridade. Mateus 28, versos 18 e 19 diz: e aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida nos céus e na terra. Olha o verso 19: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como e com qual poder a igreja deve exercer o ide? No poder e na autoridade que Jesus tem nos céus e na terra. Jesus envia a igreja para pregar o evangelho, Jesus envia a igreja para orar pelos doentes, Jesus envia a igreja para anunciar as boas novas, no poder e na autoridade que foi concedida a Jesus. O texto é muito claro, vou ler novamente, Mateus 28, versos 18 e 19. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida nos céus e na terra, portanto ide. Ide nesse poder, ide nessa autoridade. Nós vemos as escrituras dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o que isso significa? Olha só como nós não vivemos de fato esta realidade que as escrituras nos trazem. Porque nós vivemos no nosso dia a dia só nos defendendo. A gente só se defende. O mundo vem e nos ataca, o mundo vem e confronta os princípios pelos quais nós vivemos, e a gente só se defende. Mas a Bíblia diz, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. É a igreja que vai no poder e na autoridade de Jesus, anunciando o evangelho da verdade, anunciando o evangelho de Cristo, e as portas do inferno é que não prevalecem. É o inferno que tem que se defender. Ele nos ataca? Sim, ele nos ataca. Mas a autoridade que Cristo deu para a sua igreja é uma autoridade para ir. É uma autoridade para romper com os domínios do mal, onde os espíritos malignos estão dominando, e ali anunciar a chegada do reino. E ali anunciar o poder e autoridade do nome de Jesus. E ali ser instrumentos para a cura daqueles que estão doentes, para a liberdade daqueles que estão presos. É a igreja que tem que ir. Se nós pensarmos quando Paulo fala da armadura, né, de Deus, que deve nos revestir, a gente vai ver ali que essa armadura é constituída de armas de defesa e armas de ataque. Porque quando nós avançamos no terreno que o inimigo tem dominado, é evidente que ele vai tentar retaliar. E nós precisamos ter armas de defesa também.
E a armadura de Deus nos concede isso, também nos concede armas de defesa. Mas ela nos concede principalmente a arma de ataque. Qual é a arma de ataque? É a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Essa é a arma mais poderosa que foi concedida por Jesus à sua igreja, que é a sua palavra. E nós temos que pregar essa palavra, nós temos que anunciar essa palavra, sem medo das retaliações, sem medo do ataque do inimigo. Porque nós estamos guardados e protegidos por Ele. Jesus é Ele mesmo quem nos protege, é Ele mesmo quem nos guarda. Amém? Jesus então estabelece seu poder sobre as forças malignas e envia os seus discípulos debaixo dessa autoridade, e envia a sua igreja debaixo dessa autoridade. A igreja do Senhor, ela anda no poder libertador de Jesus. A igreja do Senhor, ela contribui financeiramente, contribui com o seu tempo, contribui com os seus dons, com os seus talentos, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, no poder libertador de Jesus. A igreja, ela prega no poder libertador de Jesus. Ela cura no poder libertador de Jesus. Ela ora no poder libertador de Jesus. E ela cumpre sua missão e propósito no poder libertador de Jesus. Esse milagre nos mostra, nos traz esta verdade, que Jesus nos liberta para podermos servi-lo com liberdade, com poder e com autoridade que vem dele. O inferno não tem mais poder sobre nós. Os demônios não podem mais dominar as áreas da nossa vida, porque nós fomos libertos por Cristo. Libertos para declararmos que o reino do Senhor é chegado. E é com isso que eu quero concluir essa mensagem. Nós somos libertos do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência e do poder escravizador do pecado. Jesus nos libertou para nós o servirmos e nos deu autoridade do seu próprio nome para pregarmos o evangelho com ousadia. Então que nós possamos nos levantar como estas mulheres, que no poder do Espírito, elas não se importaram, nem se intimidaram com o desprezo da sociedade da época e dos rabinos. Elas não se importaram com a rejeição, e não se importaram com a humilhação e com as zombarias que vinham de toda a sociedade e vinham também dos líderes daquela época. Elas não se importaram, elas se levantaram para servir ao Senhor. Elas seguiram a Jesus de forma determinada, elas foram determinadas. E elas entraram para a história. Essas mulheres entraram para a história como as primeiras que viram Jesus ressuscitado. Elas entraram para a história como as primeiras que anunciaram as boas novas da ressurreição. As mulheres, se nós pensarmos em todo o Evangelho, as mulheres não negaram Jesus. Pedro negou Jesus. Mas a Bíblia não fala que nenhuma mulher que seguia Jesus o negaram. As mulheres não negaram Jesus. As mulheres não duvidaram quando aquele anjo lá no sepulcro disseram: ele não está mais aqui, está vivo. O que elas fizeram? Elas, num misto de medo, de assombro e de alegria, elas correram e anunciaram para os outros discípulos que estavam ali com dúvidas e cheios de incertezas. Elas anunciaram: ele está vivo. Foi uma mulher que primeiramente viu Jesus, antes de Jesus se apresentar para qualquer outra pessoa. E foi justamente para Maria Madalena que Jesus se apresentou. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus, o primeiro ser humano a ver Jesus ressurreto. Você consegue perceber a grandeza do que isso significa? E da importância que Jesus
deu para as mulheres, em especial para Maria Madalena. Ele não se apresentou primeiro para nenhum dos seus outros apóstolos. Ele se apresentou primeiro para Maria Madalena. Depois, dos 2 discípulos que estavam ali a caminho de Emaús, Jesus também se apresentou para eles, se revelou para eles ali no último momento, no partir do pão. Mas eu quero enfatizar aqui no final dessa mensagem, a importância que Jesus deu para as mulheres e como elas são importantes. Vocês, mulheres, são de extrema importância para o ministério que Deus deu para a igreja, para a sua igreja. E vocês não devem se intimidar com o desprezo, com as zombarias, com a humilhação que muitas vezes tentam impor sobre vocês. Quando vocês se ajoelham para orar, Deus ouve a oração de vocês. E toda a estatística, na verdade, mostra que nas reuniões de oração tem muito mais mulher que homem. Tem poucas pessoas que fazem parte, que participam das reuniões de oração, a não ser os orientais, Os orientais, eles são uma coisa extraordinária, Porque as reuniões de oração deles lá são as mais cheias. E eles não oram que nem a gente por 2, 3 minutos. Eles oram por horas, E oração intensa. Mas mesmo os poucos que participam das nossas reuniões de oração, a maioria são mulheres. As mulheres, vocês mulheres, são as que mais têm disposição para fazer as coisas em benefício do reino. Vocês é que estão sempre ali nos impulsionando para que a gente continue firmes. Então, não se intimidem. Não se intimidem. Como eu disse, essas mulheres aqui, relatadas nos evangelhos, nenhuma delas se tornou apóstola, Nenhuma delas se tornou pastoras. Mas elas anunciaram o evangelho. Elas anunciaram o evangelho. Elas ajudaram a sustentar o ministério de Jesus e posteriormente o ministério dos discípulos. Paulo fala de algumas mulheres que o ajudaram, não só no seu ministério, na sua vida pessoal, como na implantação de igrejas. Foi o maior implantador de igrejas da Bíblia. Ele menciona muitas mulheres que cooperaram com ele e o sustentaram durante seu ministério. E é com isso então que eu quero finalizar essa mensagem. Que nós possamos olhar para esse milagre que Jesus realizou e para essas mulheres que serviram ao Senhor, para que nós também possamos servi-lo com dedicação, com empenho, com amor e com alegria, com muita alegria. Amém? Vamos anunciar as boas novas do Senhor, vamos anunciar as boas novas do Evangelho e vamos declarar que o reino do Senhor está presente e que o reino das trevas não tem mais poder que o nome de Jesus. Amém? Espero que vocês tenham compreendido essa palavra. Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê essa coragem, nos dê essa ousadia, e que nós, que fomos libertos por Cristo, possamos anunciar o seu Evangelho, possamos anunciar que o reino do Senhor está presente, e que o reino do Senhor está implantado e atuando em nossa sociedade, em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque, por meio desse milagre que o Senhor realizou na vida de Maria Madalena, o Senhor nos mostra o teu poder e a tua autoridade sobre as forças espirituais do mal, mostrando que estas forças, por mais intensas que elas sejam, elas não têm mais poder que o teu nome, elas não têm mais autoridade que o Senhor. E quando o Senhor nos envia como tua igreja, como teu corpo, o Senhor nos envia debaixo desta autoridade que o inferno não pode, sobre a qual o inferno não pode prevalecer. O Senhor nos envia com esta autoridade sobre
sob a qual os demônios têm que se submeter. O Senhor nos envia com esta autoridade e com esse poder que é libertador. E quando nós vamos então debaixo desta autoridade que o Senhor nos dá, esta autoridade que anteriormente nos libertou do poder do pecado, nos tirou da condição de inimigos de Deus para sermos amigos, não só amigos de Deus, mas sermos igreja do Senhor, sermos corpo de Cristo. Nós, ó Pai, nesta autoridade e nesse poder, os demônios não podem prevalecer contra nós. Todas as ameaças, tudo aquilo que o inferno diz que vai fazer contra nós, são simplesmente ou somente narrativas, porque o que realmente tem efeito sobre nós e através de nós é o poder e a autoridade do Teu nome. Que nós, ó Pai, possamos caminhar nesta terra, servindo ao Senhor, servindo a Tua igreja, com os nossos bens, com os nossos talentos, com os nossos dons, com as nossas finanças, não permitindo que o inferno nos impeça, não permitindo que o inferno nos atrase, não permitindo que o inferno nos paralise, porque o Senhor é quem nos impulsiona, o Senhor é quem faz com que a gente avance. O Teu reino está avançando porque o Teu nome está sobre a Tua igreja, a Tua autoridade está sobre a Tua igreja. Nós fomos libertos para podermos Te servir, nós fomos libertos para podermos manter o Teu evangelho sobre esta terra, até que o Senhor venha. Então, até que o Senhor venha, nós vamos proclamar o Teu reino. Até que o Senhor venha, nós vamos anunciar o evangelho. Até que o Senhor venha, nós vamos nos colocar como instrumentos nas Tuas mãos, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam libertadas, para que pessoas conheçam a verdade e pela verdade sejam libertas, verdadeiramente libertas. Nós, ó Pai, e até que o Senhor venha, nós vamos anunciar a palavra do Senhor, e nós vamos prevalecer contra as forças espirituais da maldade. Nós, ó Pai, no poder e na autoridade do Teu nome, nós vamos avançar, permitindo que o Senhor brilhe a Tua luz através de nós, que o Senhor resplandeça o Teu rosto através de nós, para dissipar as trevas que envolvem a vida das pessoas. Sim, Deus. E como diz o Evangelho, o Teu Evangelho, estes sinais seguirão os que crerem. Estes sinais seguirão os que crerem. Vidas serão curadas, pessoas serão de fato libertadas, demônios perderão o seu terreno e o seu lugar na vida de outras pessoas e de famílias. Famílias serão restauradas, ó Pai, pelo poder derramado, pelo Teu poder derramado sobre a Tua igreja. E é dessa forma, Pai, que nós queremos nos levantar, é dessa forma que nós queremos ir, é dessa forma que nós queremos caminhar nesta terra, Pai, no poder e na autoridade do Teu nome. Amém, Jesus. Amém.